Existe um pequeno detalhe em quase todos os jogos que faz uma diferença absurda e você provavelmente nunca percebeu. Eu estou falando das plantas. Calma, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas até o final do vídeo você pode até não concordar comigo, mas eu quero que você pelo menos entenda meu ponto de vista. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre botânica no mundo dos jogos. Antes de começarmos, eu vou dar um adendo importante, que nesse vídeo eu vou tratar somente da área sobre vegetais da botânica, até porque a mesma também estuda algas e cianobactérias. Mas e aí, você sabe o que é uma planta? Vamos para a aulinha de biologia. Plantas não são só essas coisas verdes que você vê por aí e pisa. Para a ciência, entende-se como plantas seres multicelulares que conseguem produzir seu próprio alimento, fazem fotossíntese, têm estruturas celulares complexas com um núcleo definido, ou simplesmente eucariotos, e que possuem as paredes celulares compostas por celulose. Vale ressaltar também a estrutura de uma planta, que é composta por caule, que serve como sustentação e condução de substâncias, raízes, ajuda na absorção da água e na fixação ao solo, em alguns casos pode servir como reserva, folhas, responsável por ajudar na fotossíntese, semente. Aparecem após a fecundação do óvulo e no período de maturação, é o equivalente ao embrião das plantas, fruto. É o responsável por proteger as sementes, e flores, é o órgão reprodutor de algumas plantas. Porém, só essa definição não é o suficiente, porque assim fica uma bagunça completa. Por isso foi criado outro sistema de classificação um pouco mais específico, que separa o reino Plantae em 4 grandes grupos. Briófitas, talvez o grupo mais simples dentre os demais, são caracterizadas pela ausência de caule, raízes e folhas verdadeiras. São extremamente dependentes da água para sua sobrevivência e reprodução, e não possuem vasos que transportam seiva, ou seja, avasculares. Acho que só com essa explicação você já deve ter imaginado que um exemplo de briófitas são os musgos. Briófitas podem se reproduzir tanto de maneira sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, o gameta masculino utiliza da água para se deslocar até o gameta feminino, fazendo assim a fecundação. Já na reprodução assexuada, ela consegue dividir seu corpo para gerar novos indivíduos. Pteridófitas são plantas vasculares e que não possuem sementes. São semelhantes às briófitas, porém, além de serem vasculadas, possuem também caule, raízes e folhas. As pteridófitas também precisam de água para se reproduzirem. Essas plantas são normalmente encontradas em ambientes que não possuem muita luz solar. A reprodução dessas plantas é um pouquinho mais complicada. Através da meiose, as pteridófitas produzem esporos que, ao serem liberados, procuram pelo ambiente um local adequado para se germinarem. Aí depois disso elas entram na fase responsável por produzir os gametas masculinos e femininos. Depois vem a fase de fecundação, que é semelhante às briófitas, pois a partir da água, os gametas masculinos vão se deslocarem até os gametas femininos, dando origem assim a um zigoto, que irá se desenvolver e se tornar uma samambaia, que é um bom exemplar de pteridófita. Gimnospermas. Esse tipo de planta apresenta sementes, porém não tem o fruto para protegê-las. Por isso, uma das características desse grupo é o grão de pólen. Isso faz com que elas não dependam da água para se reproduzirem, já que o grão de pólen transporta o gameta masculino até o feminino. Outra característica desse grupo é o estróbilo, que são os órgãos reprodutores das plantas, também conhecido como pinhas. Existem 2 tipos de estróbilos. O primeiro é o estróbilo masculino, que, como você já deve imaginar, armazena os gametas masculinos, que nem o estróbilo feminino, que armazena os gametas femininos. Sua reprodução é um pouquinho mais complicada. Os estróbilos masculinos vão produzir o grão de pólen a partir da meiose de microesporos e serão levados pelo vento. Com sorte, o grão irá entrar em contato com o estróbilo feminino, que por sua vez produz o megasporo, que absorve uma substância nutritiva presente no estróbilo feminino e dá origem ao arquegônio, que vai servir para a fecundação do grão. Da fecundação vai surgir a semente, que irá conter o embrião. Essa semente fica na estrutura feminina até ela cair e ser germinada. Acho que eu nem preciso dar um exemplar de gimnosperma aqui, está bem óbvio. Angiosperma. A mega evolução da gimnosperma. As maiores características desse grupo é a presença de flores e frutos. Esse grupo é muito abundante e representa cerca de 90% do reino vegetal. Sua reprodução é interessante, pois algumas flores podem conter tanto o órgão reprodutor masculino quanto o órgão reprodutor feminino. Outro ponto importante também é que a reprodução pode ser feita por meio de um agente polinizador, que vai transportar o grão de pólen da parte masculina até a parte feminina, coisa que não acontece com os outros grupos. Uma característica importante da reprodução desse grupo é a fecundação dupla, que acontece pois o grão de pólen gera 2 núcleos espermáticos que fecundam 2 células diferentes do saco embrionário, que é a parte feminina da flor. As células em questão são o gameta feminino, que dá origem ao embrião,
e a célula central, que dá origem ao endosperma, que é uma reserva de nutrientes para o embrião. Exemplares de angiospermas é o que não falta, já que tem em todo lugar. Então eu vou usar de exemplo um pé de manga, porque manga é uma das melhores frutas do planeta. Com tudo isso dito, agora eu posso desenvolver meus argumentos. Por que a botânica é importante para o mundo dos jogos? Algo que os jogos e os filmes têm em comum é que nada que aparece na sua tela é por acaso. Cada elemento é colocado e pensado individualmente para te induzir a sentir algo ou te guiar a algum lugar. Mas é óbvio, o desenvolvedor não quer que você saiba disso na hora da sua jogatina. Por isso as plantas são quase perfeitas para desenvolver esse papel. Por exemplo, imagina que você está jogando algo e você se depara com uma construção gigantesca, coberta por vinhas, folhas, plantas. Na hora você já vai perceber que aquele lugar tem história, que alguma coisa de ruim aconteceu ali, sem que o jogo tenha que te contar isso. Acho que bons exemplos que eu posso citar disso são Crysis 3, Shadow of the Colossus e The Last of Us. Esses 3 jogos conseguem transmitir perfeitamente essa sensação. As plantas são muito importantes na criação de ambientação. Com elas você pode abusar da sua criatividade para despertar diversos sentimentos na hora da jogatina. E é nessa hora que o conhecimento sobre botânica brilha, pois sabendo a função e o lugar exato de cada planta, você consegue criar ambientes bonitos, vivos e condizentes. Detalhe nesse último tópico que eu acho que é o mais crucial de todos, porque assim, as plantas têm sua função e o seu local exato na natureza. E por mais que você não pense nisso na hora que você está jogando, com certeza deve ficar incomodado quando o contrário acontece, quando algo que você sabe que não deveria estar ali, está. Os primeiros exemplos que me vêm à cabeça quando se fala desse tópico é obviamente Ori, que tem cenários extremamente bonitos, que conseguem despertar diversos sentimentos em você e conseguem te contar muito sobre a história do jogo sem te falar diretamente. Hollow Knight, que me encantou muito na parte do Caminho Verde. Sério, eu adoro esse local do jogo, eu acho ele muito lindo e me desperta um sentimento de conforto absurdo. E Call of Duty Ghosts, mais especificamente numa missão que você cai numa mata densa após tudo dar errado. Nessa floresta você sabe que tem que ser cauteloso para não morrer, e ela consegue te passar um sentimento de estar perdido, que você precisa sair daquele local com urgência. Essa floresta consegue passar um sentimento de sufocamento, essa floresta é densa, eu nem preciso explicar o papel que as plantas têm na hora de despertar esses sentimentos. Bom, eu sou meio suspeito para falar de botânica na hora de ambientação, porque eu sou simplesmente apaixonado por cenários que é repleto de vegetação, com muito mato, muita árvore, flores, enfim. Eu acredito que com conhecimento sobre botânica, você consegue criar mundos vivo e rico em detalhes. Mas é claro, você pode só ignorar tudo isso que eu falei, baixar um asset gratuito de árvore na internet e spamar no seu projeto. E assim, criar a floresta mais genérica e sem graça possível. Ou você pode fazer algo mais completo. Conhecimento sobre botânica não é importante só para a criação de bons cenários e bons ambientes. Ela também é importante na hora de inovar. Criar coisas mais criativas, como a vegetação de um planeta alienígena ou até mesmo um novo grupo de plantas. Não tem como criar algo do absoluto zero, até porque nós precisamos de referências. A aplicação da botânica no mundo dos jogos é muito ampla, porém, nem tudo são flores. Eu juro que essa piada não foi intencional, mas vamos lá. Um grande problema não só na hora de aplicar as plantas no seu jogo, mas para qualquer coisa, é a otimização. Definitivamente essas coisinhas verdes aí que podem tornar seu jogo muito melhor, também pode destruir ele. Até porque renderizar milhares de objetos numa cena só destrói qualquer placa de vídeo do planeta. Por isso, existem maneiras de contornar isso, como por exemplo, renderizar somente as coisas que você vê, ou utilizar da simplificação de forma para objetos que não precisam de tanto detalhe, ou objetos que estão muito distantes. E, por fim, algo que eu sou meio particularmente contra, mas que também funciona, é utilizar de imagens ao invés de modelos 3D. Outro problema que eu citei mais cedo também é a questão das coisas serem condizentes ou não. Por mais que você tenha um conhecimento sobre botânica, na hora de criar seu cenário você pode acabar cometendo alguns pequenos erros, então é algo importante de se atentar. Bom, acho que é isso. Eu tinha muitas ideias de como a botânica pode ser aplicada no mundo dos jogos, porém eu tenho um pequeno problema em organizar meus pensamentos. Como por exemplo, eu esqueci de citar como a própria botânica. O estudo sobre plantas pode ser aplicado de maneira criativa nos jogos, como por exemplo no Far Cry ou no Resident Evil, que utiliza de ervas como itens de cura. Ou também utilizar da botânica como um sistema de colecionáveis ou até mesmo como um sistema de craftings.
Espero que tenha dado pra entender meu ponto de vista. Você pode até achar que isso tudo foi muito desnecessário, mas é como diria minha avó, conhecimento nunca é demais. Bom, essa última parte eu não vou utilizar o roteiro porque eu não acho que é necessário. Vamos lá. Eu particularmente gostei desse trabalho. Ele foi desafiador porque inicialmente eu não achava que uma coisa tinha a ver com a outra. Só que pesquisando um pouquinho eu percebi que esse assunto tinha muito potencial. E eu também vi uma brecha de falar de algo que eu sou particularmente apaixonado, que é videogames. Por mais que o trabalho envolvesse mais o desenvolvimento de jogos, eu não podia perder essa oportunidade. Como eu já disse antes, eu gosto dessa liberdade que a gente tem para poder fazer o trabalho do nosso jeitinho, da maneira que for mais conveniente pra gente. Posso aproveitar isso para explorar muitas coisas e desenvolver muitas habilidades. Bom, é isso. Eu gostei do trabalho e obrigado. Comam vegetais.